Muito boa noite a todos que nos acompanham agora na Vozão TV. Estamos aqui para a coletiva pós-jogo de Ceará 1, Maranguape 0, partida válida pela terceira rodada do Campeonato Cearense 2026. Conosco o treinador Moza. Muito boa noite, professor. Boa noite. Eu inicio a coletiva com o repórter Samuel Conrado ao vivo na Rádio Verdinha. Obrigado, Matheus. Boa noite, Matheus. Boa noite, Moza. Boa noite. Samuel Conrado da Rádio Verdinha, falando ao vivo aqui na FM 92.5. Moza, o saldo que fica, né? O Ceará que no primeiro tempo conseguiu fazer boas jogadas, poderia ter feito até gol ali na primeira etapa, mas não conseguiu. E aí no segundo tempo, no sufoco, né? Naqueles 44 minutos, com emoção, o Vina balançando as redes. E também o significado para ele, né? Um cara que ficou marcado no ano passado com rebaixamento, naquele jogo principalmente contra o Internacional, e uma vitória, né? O que é que fica para o Moza nesta primeira partida, a primeira impressão com o time do Ceará no comando alvinegro? Bom, assim, feliz pela vitória e pela forma que nós construímos a vitória, principalmente no primeiro tempo. Nós tivemos, assim, depois de 12 dias de preparação, um primeiro tempo com um volume ofensivo bom e com certeza ele pode melhorar, né? Nós tivemos, pelo menos, assim, se não me foge a memória, 4 chances importantes de gol e praticamente não concedemos nada, assim, né? Então, e aí o segundo tempo nós não iniciamos tão bem, né? E aí um parênteses que eu quero abrir é os jogadores não terem desistido em nenhum momento, né? Tanto é que o gol sai aos 44, né? Então é uma característica desse time de tentar até o fim, mesmo na dificuldade, mesmo faltando energia, até porque 12 dias não é um tempo adequado para um atleta profissional se preparar. E mesmo assim, eles conseguiram tirar esse esforço de dentro e foram premiados com a vitória, né? Feliz pelo Vina também ter feito um gol importante para nós, um gol de vitória, né? E 2026 é um novo ano onde nós temos que escrever a nossa própria história, né? Então, começar a temporada vencendo e criando principalmente chances importantes no primeiro tempo, eu fico satisfeito por ser o primeiro jogo, obviamente. Ok. Moza. Boa noite. Tony Mota, Rádio Assunção. Parabéns pela vitória. Começar Obrigado. com uma vitória é sempre bom, né? Você está começando hoje, né, essa sua caminhada como treinador oficial do Ceará, na busca desse tricampeonato. E eu te pergunto o seguinte: o Ceará teve muito volume, né? E como falou aqui o companheiro, ele teve muito volume, mas o gol só veio aparecer no final do jogo, devido exatamente a essa busca, essa raça. Essa vai ser uma marca do Ceará, buscar sempre, independentemente do que o jogo se está mostrando, essa vitória, porque eu vi também que você colocou hoje 6 jogadores da base e os demais são profissionais, jogadores que estão começando. Vai ser uma tônica sua também sempre ter no teu grupo jogadores da base do time? Assim, o Ceará é uma equipe que tradicionalmente é um revelador de jogadores, né? Então, assim, hoje jogou o Pedro Jumar, entrou o Júlio, e aí a nossa estreia foi com os meninos do Sub-20 estrear. Eu inclusive assisti o jogo e foi uma estreia importante, assim, que conseguiram fazer um jogo bem sólido e mereceram vencer o primeiro jogo. A campanha que o Ceará está fazendo na Taça São Paulo já está nas oitavas de final, então acaba se comprovando que o Ceará é um formador de jogadores. E para mim, assim, não tem idade, assim, eu não olho onde o jogador, onde ele jogou, deixou de jogar, se ele é formado aqui, se ele não é. O jogador que estiver nos treinamentos merecendo oportunidades, eu vou dar essas oportunidades a eles. E assim, gostei da forma que a equipe se postou, né? Principalmente no primeiro tempo, onde nós criamos chances importantes. Talvez alguns ajustes que são necessários depois de meses de trabalho, que dirá depois de 12 dias, né? A nossa primeira fase de pressão, principalmente no campo do adversário, nós podemos melhorar. E aí tem uma questão física também, para você pressionar melhor no campo do adversário, fisicamente você precisa estar melhor. Mas mesmo assim os nossos jogadores tentaram, tanto é que o Luca estava pressionando até os 50 do segundo tempo, e aí com certeza com a melhora física nós vamos melhorar também esse quesito do jogo, tanto é que eles escaparam em alguns momentos no primeiro tempo. No segundo tempo
E aí, cansaço, tem a questão do adversário também, que gerou problemas para nós. Talvez nós não tivemos o mesmo volume do primeiro tempo, porém também não concedemos nada, e aí o fato dos jogadores terem insistido, não desistido do jogo, quem iniciou e quem entrou foi bem importante, e aí nós fomos premiados com uma vitória. Acredito que foi uma vitória merecida. É óbvio que nós, no primeiro tempo, já queríamos ter aberto o placar, infelizmente não conseguimos, mas o fato de não ter desistido, de ter tentado, de ter criado bastante chances, oportunidades claras, assim, né? Então, eu saio satisfeito por ter sido o primeiro jogo depois de somente 12 dias, né? Moza, boa noite. Sou Boa noite. Neto do Jornal Povo, da Rádio Povo CBN. E a gente observa que existe ali, durante a partida, uma boa vontade dos torcedores com determinados atletas e uma má vontade com outros. Claro, reflexo do rebaixamento do ano passado. Mas a questão que eu queria entender é como você pode blindar esses jogadores, principalmente para acabar não ficando marcado e não caindo numa pilha de acabar se perdendo durante a partida. E como é que você pode mostrar para o torcedor também que será diferente essa temporada? Até para deixar claro assim, alguns pontos. O Vina, por exemplo, foi um cara muito visado, mas depois a torcida gritou o nome dele. Às vezes o Fernandinho foi outro cara também muito visado negativamente pela torcida, independente do desempenho, porque era um jogo, como você chegou a mencionar, era um jogo teste, vamos por assim dizer, né? Um início de temporada. Então, esse ponto, como é que você consegue administrar essa situação de alguns atletas que acabam sendo muito visados e também para mostrar para o torcedor que pode ser diferente em 2026? Assim, a relação jogador-torcedor, equipe, né, time-torcedor, somos nós que temos que fazer a nossa parte, né, no sentido de nos entregarmos todos os jogos, do torcedor se sentir representado. Eu confesso que eu fiquei surpreso com a paixão dessa torcida. Eu já tinha enfrentado o Ceará algumas vezes. Eu fui no primeiro jogo lá em Horizonte, e foi um número expressivo. Hoje, de novo, apesar do horário, e o jogo ser transmitido em TV aberta, nós tivemos um número expressivo também. Então, assim, para mim, é muito mais de dentro para fora. Nós temos que produzir dentro do campo para o torcedor se sentir representado. Então, eu não estava aqui ano passado, mas eu encontrei um clube sedento para retornar à Série A, sedento para continuar crescendo. Encontrei um clube extremamente organizado, com os processos bem definidos, com um elenco muito forte. E eu acredito muito nisso. E aí eu vim aqui para também dar a minha contribuição. E como que nós vamos trazer o torcedor para o nosso lado? Com desempenho. Desempenho e vitórias, né? Eu acredito que o desempenho vai sempre te aproximar das vitórias. Mas essa conexão equipe com a torcida depende muito mais de nós, porque a paixão do torcedor ela é contínua e diária, né? Nós que temos que realmente produzir diariamente e entregar nos jogos. E hoje eu acho que foi um exemplo assim daquilo que eu acredito, uma equipe que não desiste, que compete, que põe o pé na bola, que vai em todas as divididas, que ataca, que, enfim, que tem momento que tem que se defender e se defende. Então eu acredito que essa identidade que nós estamos criando, o torcedor vai se sentir representado. O Alisson, TV Editora Dinâmica, parabéns pelo resultado, boa noite. Obrigado, boa noite. Professor, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a dimensão técnico-tático, né? Defendendo num 4-4-2, atacando num 4-3-3, variando para a saída de 3 com os laterais e tudo mais. Eu queria perguntar um pouquinho sobre qual foi o motivo principal da discrepância do primeiro para o segundo tempo no sentido de volume de jogo. O Ceará conseguiu sair bem de trás no início do jogo, mesmo com a marcação muito forte ali. O Maranguape fechou bem o centro do campo ali com os 3 volantes. E no segundo tempo não conseguiu manter esse nível de intensidade, de movimentação. O seu time é um time muito dinâmico e é um time que temporiza muito, né? Sempre trabalhando a bola para achar o momento ideal de verticalizar. Queria saber qual foi a grande dificuldade encontrada desse intervalo do primeiro para o segundo tempo para essa discrepância na criação. E é isso. Acho que a leitura do jogo é exatamente essa. Assim. Então, eu vinculo, talvez, que nós criamos quatro oportunidades claras de gol no primeiro tempo. Né? E aí tem, acho que o fator físico talvez seja o que mais impactou no segundo tempo. Né? Porque depois de somente 12 dias, e contra um adversário que provavelmente treinou mais tempo que nós, então
a parte física ela é determinante também para fazer esse jogo de imposição que você acabou de falar, né? De empurrar o adversário para trás, de ter as combinações, de ter infiltração, de ter volume ofensivo, né? E aí talvez no segundo tempo nós erramos algumas coisas, foi passando o tempo, você acaba ficando um pouco mais ansioso, perde lucidez, que é natural nesse primeiro momento, né? Então, mas eu confesso que eu saio satisfeito daqui e nós produzimos mais do que eu imaginava que nós produziríamos, assim, por se tratar do primeiro jogo. Então, e aí, principalmente pela forma que nós produzimos. Os jogadores tentaram fazer tudo que nós treinamos nesses 12 dias, e isso eu fico bem satisfeito pela entrega deles, né? Então, qual que é o desafio agora? Melhorar para o próximo jogo. Então, tentar recuperar esses caras fisicamente e tentar ter 2 tempos mais equilibrados, né? Que esse é o grande desafio de início de temporada, né? Então, ter esse equilíbrio, acho que é até meio utópico, assim, né? Você ter um equilíbrio entre primeiro e segundo tempo num primeiro jogo depois de 12 dias. Mas eu saio muito satisfeito assim, com o que nós produzimos no primeiro tempo e a forma que nós continuamos atacando no segundo tempo. Apesar de, em alguns momentos, desordenadamente, mas os jogadores tentaram se entregar e conquistaram uma vitória importante fazendo um gol aos 44. Então, prova que esse time tem ímpeto e não desiste do jogo, que é uma coisa bem importante, né? Então, já estamos criando a nossa identidade. Boa noite, professor. Boa noite. Eduardo do Futebora. Boa noite. Parabéns pela vitória. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Luca, né? A partida do Luca, um jogador que não vinha tendo tantas oportunidades assim com o Léo Condé, e ele volta a ter um lugar no time titular agora com você. Eu queria saber que você pode falar sobre o atleta e sobre a partida dele de hoje também. Eu fiquei bem satisfeito assim, com o jogo do Luca, principalmente pela forma que ele se entregou para a equipe. Eu entendo que esses jogadores que jogam à frente, eles têm um papel bem importante, assim, principalmente na fase defensiva, né, da entrega, de correr para frente, de pôr o pé na bola, de se dedicar para a defesa ficar menos exposta, né? E o Luca é um jogador importante para nós, vai continuar tendo as suas oportunidades, vai fazer os gols que eu acredito que ele tem a capacidade para fazer, né, e produziu bastante assim, para um primeiro jogo, né? Então, e é um jogador importante para nós, como todos são. Então, eu confio no atleta e acredito que ele tende a evoluir como todo o restante da equipe. Boa noite, Moza. Boa Raíza noite. Martins, do Globo Esporte. Parabéns pela vitória. Obrigado. Deu para perceber ali no segundo tempo, quando você faz a troca do Pedro Henrique pelo Matheus Araújo, você pediu para ele conseguir distribuir ali melhor o jogo, conseguir servir, e muitas das ações dele serviram ao Luca. Eu quero saber de ti se foi uma formatação que te agradou, ter esse meio-campo ainda mais povoado, com essa ausência do Pedro Henrique, e se você acha que essa construção é positiva para o Matheus Araújo, que foi pouco utilizado na temporada passada, mas que é um jogador que é novo, que é jovem, pode agregar nesse ano, né? Obrigada. O Matheus é muito mais um meia do que um ponta, né? Apesar de ter valências físicas para jogar por fora também. E aí nós tentamos, com a entrada do Matheus, fazer como se fosse um quadrado por dentro ali, né? Com o Dieguinho e o Zanocelo, depois o Dieguinho e o Richardson, e o Vina e o Matheus. Acaba que o gol sai de um passe do Richardson para o Matheus, que finaliza o gol do Vina, né? Então, eu fiquei bem satisfeito, não só com a entrada do Matheus, mas com a entrada do Rafa, do Richardson, do Júlio, que é um menino jovem, assim, e entrou muito bem, assim, no jogo, né? Então, assim, o desafio agora é nós continuarmos evoluindo, assim, porque assim, os jogadores estão me conhecendo, eu estou conhecendo também a característica de algum deles, aonde eles podem produzir mais. Assim, talvez seja uma das primeiras equipes que eu vou poder fazer variações que eu não vinha fazendo. Vou te dar um exemplo assim simples, né? Nós terminamos o jogo fazendo um 2-2-6 que nesses últimos 6 anos eu não tinha feito em nenhuma equipe pela característica dos jogadores que eu tinha. Então, assim, fisicamente nós temos um time que eu posso, inclusive, me expor um pouco mais, porque eu acredito que eles fisicamente consigam transitar para trás com mais velocidade, né, pela genética deles. Então, assim, os nossos jogadores têm características que me possibilitam fazer algumas formações. E aí nós vamos precisar de tempo para poder treiná-las, né? Porque sem treinar apesar de nós não termos treinado
o 2-2, né, soltando o Fernando e o Rafa. Eles produziram bem e aí, com o tempo, a tendência é que a gente domine melhor esses sistemas para tentar ser o menos previsível possível. Né? Moza, boa noite. Danilo Queiroz, futebolês. Boa Legal noite. falar com você. Igualmente. Quando você chegou, estava de férias e não participei da sua coletiva. Moza, sobre o jogo, eu queria primeiro, o que você destaca? Porque a gente de fora não vê treino, não entende talvez qual seria a tua maior preocupação. O que você destaca de mais positivo que você viu no seu time, no jogo? E quando você acredita que ele vai estar naquele ponto físico que deveria estar realmente para o início de temporada? O que eu destaco é assim, o volume ofensivo que nós tivemos, principalmente no primeiro tempo, praticamente sem conceder assim, eu acho que uma ou duas finalizações só no primeiro tempo do adversário. Normalmente, quando você ataca 10 jogadores assim, e se você não tem esse equilíbrio para atacar, se não tem os jogadores tecnicamente para fazer, torna-se um jogo bem perigoso, porque todo contra-ataque ele pode ser perigoso de você controlar, né? Então, eu fico satisfeito nesse sentido de nós termos tido volume ofensivo, criados boas chances no primeiro tempo sem conceder, assim, ou concedendo pouco ao adversário. E aí o desafio agora é ter o equilíbrio entre primeiro e segundo tempo em termos de produtividade. Porém, mesmo no segundo tempo, não produzindo como nós produzimos no primeiro, sofremos pouco, assim, né? Principalmente em transição. E aí dá mérito também ao Éder, ao próprio Pedro Gilmar, né? Porque normalmente os defensores, quando você coloca muitos jogadores à frente, eles ficam muito expostos e conseguiram absorver bem os contra-ataques e tal. E em relação à parte física, assim, é difícil você prever em que momento nós estaremos com os treinamentos, com os jogos. Assim, nós temos já um jogo no sábado, quem colocar em campo vai depender da recuperação dos jogadores, foi o nosso primeiro jogo do ano, né? Então, assim, é difícil prever, mas nós esperamos que seja o mais rápido possível, né? Tem jogadores chegando, inclusive, então... Mas eu acredito que mais algumas rodadas nós estaremos já num nível físico importante, mas não só físico, porque assim eu atrelo sempre a parte física e a parte tática, né? Quanto mais organizado e quanto mais tempo nós mantivermos os nossos padrões, menos desgaste físico nós teremos, né? Então, acho que uma coisa está atrelada à outra. Então, é um desenvolvimento contínuo, assim, né? Não tem difícil estipular que vai ser nesse jogo, tal, enfim. Mas a nossa evolução ela precisa ser contínua e tenho certeza que nós vamos continuar evoluindo. Moza, aqui, ó, Luiz Eduardo Gomes, TVC Esporte. Até te questionei ali no pré-jogo, né, o que era mais importante nesse jogo de hoje, né? Aspecto técnico, tático, testar jogadores da base, enfim, que você testou. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre confiança, né? É natural nesse novo trabalho, esse novo projeto que você aceita, entender os prós e contras de acreditar nesse novo projeto agora do Ceará. E eu queria que você comentasse um pouco sobre a questão da confiança, pensando nesses jogos do Campeonato Cearense, né? Da possibilidade dos testes que você vai fazer, mas ao mesmo tempo um curto período de trabalho, a importância que você dá para essa competição, o quanto que isso é importante nesse combo, né? Pensando ali em atletas que você também indicou para trazer, ou atletas que ainda estão por chegar, como retomar a confiança desse time e fazendo um paralelo também com a confiança do torcedor, que é importante, você já comentou também um pouco sobre a torcida. Em relação, assim, a forma que nós jogamos, eu considero que os jogadores estão bem confiantes, assim, né? Porque, vamos pensar comigo aqui, né? Quando você coloca 5, 6 jogadores no campo de ataque, que você exige do teu time que tecnicamente eles estejam bem, né, e produzam como nós produzimos no primeiro tempo, significa que os jogadores estão num nível de confiança importante, na minha opinião, né, porque você acaba ficando exposto tecnicamente, né, a erros, a um erro de domínio, a um erro de um passe, às vezes um erro de enfrentamento, e nós produzimos bem assim no primeiro tempo. Em relação à importância da competição, a partir do momento que eu aceitei o desafio de vir para cá, eu sei que a cobrança ela é grande e toda a competição ela é importante. E nós entramos em todas as competições para vencer. Então, a exigência é essa quando você trabalha em um grande clube. Então, para mim, é muito claro isso, né? Em relação à oportunidade, todos os jogadores terão oportunidades, porque nós tivemos uma pré-temporada
que infelizmente ela não é adequada, mas é uma realidade do nosso futebol, e aí a gente tem que encontrar soluções, e aí, já pensando para o próximo jogo, com certeza haverão mudanças, principalmente para não correr nenhum tipo de risco de lesão nesse primeiro momento. Então, assim, por necessidade, e para mim também poder ver outros jogadores iniciando os jogos, nós vamos ter que fazer mudanças, principalmente por questão física. Mas daí já é uma oportunidade para mim ver outros jogadores também. Então, assim, mas resumindo, assim, eu saio bem satisfeito com a vitória, com o desempenho. Poderia ter sido já o gol no primeiro tempo, infelizmente não aconteceu. Mas, enfim, saio satisfeito pela entrega, pela forma que nós vencemos, pelos jogadores não terem desistido. E iniciar com vitória é sempre importante. Beleza, professor. Muito Fechou, obrigado. pessoal? Muito obrigado a Obrigado, todos. boa noite.